Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao mini curso Matemática no Python, que será apresentado na 9ª edição da Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica do Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista. E aqui nesse vídeo nós vamos estar dando continuidade ao estudo aí do tópico 4, que é um tópico onde nós estamos trabalhando com funções, tá certo? E nesse vídeo aqui nós vamos aprender como representar, como esboçar o gráfico de funções, tá certo? Então, para começar aqui, vamos ver como trabalhar com gráfico ponto a ponto 2D usando o módulo Matplotlib, a biblioteca Matplotlib, tá certo? Nós já falamos mais ou menos do Matplotlib, né? Teve um vídeo aí onde eu falei de alguns módulos matemáticos importantes. Lá eu tenho uma breve descrição, que é um módulo voltado para o quê? Plotagem de gráficos, né? Tem outras funcionalidades, mas uma das mais comuns é essa, né? A exibição, né, de dados, né, por meio de gráficos. Tá certo? Então a gente vai estar fazendo esse primeiro exemplo, um exemplo ponto a ponto, aquele gráfico mais simples que tem, que você marca um ponto ali, que tem uma coordenada, uma abscissa e uma ordenada, e marca outro pontinho, mas não liga nada, não tem uma função específica, só pontos mesmo. Tá certo? Primeira coisa que eu preciso fazer, gente, é importar o módulo Matplotlib. Ele tem esse nome aqui, matplotlib.pyplot. Só que eu vou importá-lo como prefixo PLT, para eu não ter que escrever matplotlib. As funções, né, que eu vou chamar. Tipo lá no pacote NumPy, tá certo? Então eu vou chamar, né, só esse prefixo PLT, a função específica. Aqui nesse caso, gente, eu vou sair do modo slide, né, que é esse modo de apresentação, que é o modo mais focado. Eu vou para a janela normal do Jupyter, que é provavelmente a janela que vocês estão seguindo, tá certo? Quem está no Jupyter ou quem está no Colab, né, provavelmente está seguindo essa visualização aqui, tá certo? Então aqui eu vou executar, ó, import, né, matplotlib.page.plot, ASPLT, deu 1 aqui, ó, primeira execução. Aí agora eu vou gerar os dados. Os meus dados aqui são as abscissas e as ordenadas. Então aqui é uma lista de números 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui as saídas desses valores pela função 1, 4, 9, 16, 25. Então os pontos aqui são 1, 1, ou seja, o primeiro daqui está associado ao primeiro daqui, o segundo daqui com o segundo daqui e por aí vai. O 3 está associado ao 9, então aqui eu botei um exemplozinho inicial. Então esse é o chamado gráfico ponto a ponto. Tá certo? Quer dizer, gráfico não. São os pontos que eu vou exibir em tela, plotados num gráfico. Aí aqui eu tenho os comandos, né, que vão gerar esse gráfico. Tá certo? Então a configuração do ambiente gráfico. Primeiro, eu vou criar uma figura de tamanho personalizado, a região que o meu gráfico vai aparecer. O comando para isso é plt.figure. Aqui eu abro o parênteses e boto fig size igual a 1010. Então esse vai ser o tamanho quando eu gerar o meu gráfico. Ah, professor, pô, esse tanto de código vou precisar decorar? Não, gente. Uma vez que você está vendo isso aqui, né, ou que você descobriu um tipo de formato, você tem lá um código, você copia e guarda. Porque quando você precisar, você volta lá de novo. Então não precisa decorar essas coisas. Claro que é interessante saber o que algumas delas fazem, até porque o nome delas já dá essa ideia também, né? Então, assim, é bom pelo menos você saber o que faz, mas não precisa decorar todas elas. Criar o gráfico de pontos. Então, eu tenho aqui plt.plot, xy, aí aqui, entre aspas, tem um pontinho, a gente vai entender, né, o que significa isso, tudo separado por vírgula, né? Merge size igual a 8, ou seja, aqui é o tamanho do marcador, né, digamos assim, vai ser um tamanho 8, não sei se é grande ou pequeno, daqui a pouco a gente vai descobrir. Color blue, vai sair um gráfico provavelmente azul. Aí aqui eu tenho uma dica, mude o ponto para, né, asterisco, D, menos, mais, depois a gente vai ver isso aí daqui a pouco. Aqui são os rótulos que são o título do gráfico, a legenda do eixo X e a legenda do eixo Y. Então eu botei plt.título, que é o título, plt.xlabel, né, que é uma espécie de legenda ali, ou nome ali do eixo, e o ylabel. Tá certo? Perceba que eles meio que, se você souber um pouquinho de inglês, você vai perceber, né, que eles têm, né, um certo significado que fica fácil de memorizar. Beleza? E aqui o PLT show é o equivalente ao print, quando a gente trabalha com dados numéricos, strings, listas, né, e a gente quer exibir em tela. Se a gente não colocar isso aqui, pode ser que o usuário não consiga ver a saída, né? O gráfico é gerado, mas não aparece em tela. Então esse plt.show, né, é para mostrar o gráfico. Tá certo? Então, agora eu vou executar aqui os dados, acabei esquecendo, vou executar. Então, eles já estão gerados na memória, e aqui eu vou executar o gráfico. Pronto. Saiu grandão, né? Não dá para ver. Então você vem cá e diminui. Ó. Você bota aqui 6. 6. Opa.
Pronto, ficou um gráfico que cabe agora na tela. Então vamos voltar aqui para o modo slide, certo? É só para apresentar. F11, pronto. Então nós passamos pelo quê? A importação do módulo, depois a importação dos dados, né? Quer dizer, a marcação dos dados na memória, né? A inserção dos dados na memória, e aqui a plotagem do gráfico propriamente dita. Aí aqui ele falou, mude esses caras. Então, vamos começar aqui com essa mudança que ele propôs aqui. Se eu botasse aqui um asterisco no lugar do ponto, vamos dar Ctrl Enter, ficam as estrelinhas. Se eu botasse um tracinho, um menos, ficou um gráfico meio retificado. Então ele foi ligando os pontos com retas, né? Aí você vai brincando. Se eu botasse o X, apareceu um monte de X. E aí tem as opções D aqui, tem outras opções, tem o mais também. Então esse marcador aqui ele faz isso. Eu vou voltar para o original, né, para a gente não mudar essa informação para quando você estiver seguindo. Aí, esse make size aqui, ele diz o tamanho do objeto. Então se eu compilar aqui o original, eu vou botar aqui tamanho 1. Opa. Ah, tá, eu sei o que aconteceu. Aqui é a formatação do texto, né, que a gente vê. Opa. Vamos lá. Acontece, né? Eu devo ter acessado alguma opção aqui que não pode. Eu sei onde é que foi. Então, Markdown, na verdade, isso é um código, né? Então, Markdown é a marcação do texto, né? Quando eu quero fazer só um texto, e aqui, código é a marcação do código. Então, eu estou esperto, né? Essas coisas acontecem, gente. É interessante que aconteça assim, ao vivo, porque pode acontecer com qualquer um de vocês aí que está aprendendo, né? Então, a gente já vai ficando esperto, né? Com essas coisas, para não perder o controle também. Então, ó, nesse caso aqui, eu vou mudar esse tamanho aqui, ó, para 1. Vou compilar. O que vai acontecer? Provavelmente o tamanho desses pontos aqui vai diminuir, ó. Ficam uns pontinhos bem pequenininhos, tá certo? Vou botar aqui 15. Os pontão maior. Vamos voltar para 8, certo? Ctrl P. E aqui eu posso mudar o título, posso mudar aqui o que vai aparecer com a palavra eixo X aqui, eu quero mudar isso aqui. Fazendo as mudanças e vai vendo o que isso gera, certo? É uma dica que eu dou, vai mexendo nesse gráfico, tá certo? Vai alterando ali valores e vai vendo o que acontece, beleza? Então, agora vamos ver como é que faz o gráfico 2D de uma função na variável x. Porque, se você for olhar bem, esse gráfico aqui ele é bem ineficiente, né, com esses dados. Porque, vamos supor que seu gráfico tem lá 100 dados. Tudo bem, você já tem os 100 dados lá, já foram compilados, beleza. Mas ele seja um gráfico de uma função genérica, onde você tem que ter vários pontinhos ali para ter uma curva mais suave, né, digamos assim. Não ficar tipo retificada, né? Quando eu botei lá o tracinho, ela ficou retificada. Ela fica mais suave, então você tem que ter muitos pontos. Existe uma forma de você estar fazendo isso. Aí você vai usar o quê? O que a gente aprendeu no vídeo passado. Vamos primeiro definir uma função, tá certo? Na variável x. Depois vamos pegar essa função e usar em conjunto com o que a gente está vendo agora de gráfico. Então, para eu utilizar, né, o programa gráfico, eu vou precisar do PLT, né, do Matplotlib. Vou importar a Paylab, né? Do Paylab eu vou importar o Arrange, que é o que gera, né, valores, a gente viu isso aí nos vídeos passados, e eu vou definir essa função, def f de x, ela vai retornar o quadrado de x. Então eu já tenho minha função, eu quero traçar o gráfico de fx igual a x ao quadrado. Aí eu vou gerar a malha em x. A malha em x ela vai de 0 a 1, saltando de 0.1 em 0.1. Então intervalo, né, 0,1 com o salto delta igual a 0.01. E aqui o y igual a f de x, ele vai pegar esta lista que vai ser gerada aqui, indo de 0 até 1, saltando de 0.1 em 0.1, e vai levar ao quadrado todo mundo, vai criar uma nova lista. Ou seja, esse papel aqui que eu fiz, né, colocando os pontos um por um, aqui ele vai gerar os pontos, né, tanto do x quanto do y, ele vai gravar na memória, beleza? Então nessa parte aqui foi feito isso. Na próxima célula nós temos a configuração do gráfico. De novo, recomendo que você vá mudando aqui para ver o que é que muda em cada parte, né? Aqui essencialmente é o mesmo exemplo do outro. Acho que não muda quase nada nessa parte aqui não, tá certo? Então aqui você tem um tamanho, 3,3, né? Você tem aqui o x e o y foram chamados do mesmo jeito, ó. Vamos voltar no código anterior. Tá aqui o x e o y do mesmo jeito, aqui o formato, né? No anterior usei ponto, agora eu estou usando um tracinho. Make size 8 é o tamanho e aqui a cor azul. Né? Vamos fazer na cor vermelha, vamos botar aqui o red. Né? Então, aí aqui vai ser a altitude do móvel no tempo, né, em segundos e na altura em metros. Então, dá um Ctrl Enter, apareceu aqui o nosso gráficozinho vermelho. Certo? Se eu botar aqui azul, ó, blue,
ficou agora azul. Tá certo? Então, perceba que agora eu não tive tanto trabalho na inserção dos pontos. Vocês não viram esse trabalho porque, né, eu já botei lá os pontos, já inseri. Mas, pô, vamos supor que eu tenho 80 pontos lá e eles têm um certo padrão. Perceba que os pontos lá saltou de 1 em 1, né? Então, pô, por que não gerar um arrange logo de 1 até 5, né? Ou de 1 até 80, né? 80 pontos. Ou então, né, a gente teria que colocar 1, 2, 3, então seria muito interessante. Então a gente tem que ser mais dinâmico possível, né? Programação é isso. A gente tentar encurtar o máximo possível o nosso trabalho. E aí é o seguinte, aqui eu fiz uma consideração própria minha mesmo, tá certo? Que é o seguinte, ó, vejamos uma forma de trabalhar com a qual me identifico. A construção de programas genéricos ou gerais. Tudo que eu resolvo, gente, um probleminha particular, eu tento fazer um programa genérico, porque eu falo, se eu tiver um probleminha naquela mesma área ali, né, eu consigo resolver com esse programinha, tá certo? Como é que funciona isso? Este código aqui, né, ele faz o quê? Ele criou uma função que traça um gráfico. Então, aqui eu importei o módulo matplotlib, importei o arrange da Pylab, né, e importei o NumPy, né, com o prefixo np e esse aqui com o prefixo plt. Aí eu defini essa função assim, def gráfico, abre parênteses, aí vem os argumentos dela. O primeiro argumento vai ser que vai ter uma entrada, vai ser uma função, que vai ser um string, né, vai ser escrito entre aspas, né, vai ter aqui o A, que é o limite inferior, vai ter o B, que é o limite superior do intervalo, vai ter o salto, delta, vai ter aqui o título, vai ter o título em X e o título em Y, certo? E aqui vem as contas que vão ser feitas. Então aqui, def, função, vai retornar o eval f. Por que precisa desse cara? Porque aqui eu vou inserir aqui um string, né? Aí você pode, inclusive, gente, explicar o código. Isso não vai precisar pelo próximo slide, mas você pode botar tipo esses hashtags aqui, ó. Por exemplo, o que é esse f? A pessoa está lendo lá, quer entender o que é esse f, o que é esse a. Então você pode botar assim, f é a função digitada entre aspas. Então você pode explicar o código. Ó. O a é o limite, né, inferior do intervalo gráfico. E por aí vai, certo? Eu não vou fazer isso aqui, né, não vou fazer essa explicação porque já está relativamente claro, beleza? E aí, beleza, eu calculo esse eval. Então, essas entradas aqui, ó, o X ele vai gerar o quê? Uma lista que vai de A até B, tá certo? Ou quase B, eu vou fazer uma consideraçãozinha daqui a pouco, né? Saltando de delta em delta. Delta está aqui, ó, como entrada. E aí eu vou gerar uma outra lista que vai pegar a função f e aplicar a esta lista aqui e vai gerar os valores de saída. Aqui o tamanho, tudo igual, esse restante aqui. Claro que perceba que aqui tem a variável título, não tem mais título eixo X para o cara vir mudar aqui no código. Ele vai fazer essa mudança só quando ele chamar a função. Quer ver? Vou compilar aqui, a minha 15ª compilação, apareceu um 15zinho aqui, e vamos para o próximo slide. Gráfico, x ao quadrado, entre aspas, né, de 0 até 2, 0.01, né, é o meu salto, aqui vai ser a altitude do móvel, vai ser o título geral, tempo em segundos vai ser o eixo X, né, o eixo, né, no caso X aqui, ou T, se você estiver trabalhando com tempo, né, e a altura em metros, vai ser o eixo vertical. Então, quando eu compilar aqui, olha que interessante, ele já dá esse gráfico só olhando para essa parte. Ah, professor, gostei muito, deu muito trabalho, que é uma função para isso. Mas vamos lá, vamos mudar mais um. Vamos fazer mais um. Então aqui eu não preciso voltar lá no código, botar seno lá, mexer no código, correr o risco até de apagar uma vírgula daquela e dar tudo errado, né, e não achar o erro e perder o meu programa. Então eu transformei ele numa função, eu tornei ele geral. Então nesse caso aqui, ó, eu quero traçar o gráfico da função sen, de 0 a 2π, saltando de 0.1 e 0.1. Aí vai ter o nome em cima, seno, o eixo X vai aparecer um xzinho, o eixo Y vai aparecer um yzinho. Vamos compilar aqui, ó. X e Y. Aqui, né? Tá aqui o seno, aqui o título. Aqui usou a função seno de X e foi de 0 até 2π. Olha só, nesses gráficos aqui, gente, eu vou voltar lá no primeiro só para explicar uma coisa da função arrange, que eu já falei, mas às vezes a pessoa pode esquecer um pouco. Pera aí. Quando eu uso a função arrange aqui, né, quando a gente compila esse gráfico, ele vem de 0 até perto de 1. O último passo ele não dá. Então aqui o último passo seria 0.99.
Então, se a gente quiser que ele vá de 0 até 1 mesmo, a gente bota 1.01, a gente acrescenta um delta a esse cara aqui, certo? Aqui talvez não dê para perceber que está muito pequeno, mas se eu botasse aqui o salto 0.1, né, e fosse de 0 a 1, então vamos compilar aqui, ó. Compilei a função, vamos no próximo slide, ó. Então, ó, perceba que o 1 não apareceu aqui, ó, o meu gráfico apareceu terminar antes do 1. Então, para resolver esse problema, eu pego e acrescento 0.1 aqui. E aí, quando eu compilar, ó, ele vem, aí o 1 aparece aqui. Quer dizer, acho que eu não compilei aqui de 0 a 1.1. Compilado. Pronto. Ah, não, apareceu, de fato, ó, o 1 está aqui, ó. Perceba que ele veio até o 1, ó. Tá certo? Então, foi compilado certinho. Então, tem essa pequena observação, tá certo? Que ele não vai... O arrange, a gente já viu isso lá no vídeo passado, que ele gera por exemplo, eu tenho um arrange de 1 até 5. Então, ele vai só até 4. Então, o último passo ele não dá. Beleza? Mas eu vou voltar ao normal aqui, que aí quando você estiver assistindo o vídeo, você perceba esse tipo de coisa. Beleza? Então, ó, tratando-se de gráficos, né? É possível utilizar uma variedade de recursos para personalizar a visualização, como grids, né, legendas, rótulos e cores. Com esse recurso é possível criar gráficos que atendam a necessidades específicas, proporcionando uma melhor compreensão de dados apresentados. Porque a ideia de um gráfico é isso, é proporcionar uma compreensão dos dados. Né? Então, quanto mais personalizado ele for, mais chance ele tem de atender um certo objetivo. Tá certo? E aí, no próximo vídeo, nós vamos estar falando aí de gráficos 3D nas variáveis x e y. Essencialmente, a ideia é muito parecida com o gráfico 2D, né? Só que, no caso do gráfico 3D, a gente importa algumas bibliotecas a mais do que no gráfico 2D. Mas, tirando isso aí, a ideia é muito parecida. Vai ter lá legenda, vai ter cor, né? Vai ter lá, em muitos casos, algum formato, né? Da superfície, né? Já que é um gráfico 3D, né? Normalmente é uma superfície. Então, aí a gente vai ter alguns outros ingredientes, mas assim, de modo geral, a ideia é muito parecida. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.